Olá, olá, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e saudar o Centro de Estudos sobre o Brasil pela iniciativa. Saudar todos os professores, especialmente o professor Fábio, né? E também cumprimentar aqui o professor Tiago Botelho, da Universidade Federal da Grande Dourados. Meu nome é Luiz Eloy, eu sou indígena do povo Terena, de Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, e sou da terra indígena Toné e Pegue, nome da minha comunidade. Eu costumo dizer que faço parte de uma geração de jovens indígenas que nas últimas 2 décadas tiveram acesso ao ensino superior no Brasil, e hoje nós estamos nas mais diversas áreas do conhecimento, retornando, né, esses saberes adquiridos na universidade em prol dos direitos das nossas comunidades. Então, eu sou advogado de formação e tenho um doutorado na área de antropologia e sociologia jurídica. E atualmente sou advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. A PIB é a instância máxima do movimento indígena brasileiro e congrega organizações e lideranças indígenas das 5 regiões do Brasil e tem o papel fundamental de fazer a defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, nos últimos anos nós temos atuado bastante com esse tema, mas especialmente nos 2 últimos anos, por conta do contexto do governo Bolsonaro, a nossa atuação tem sido cada vez mais diária e turbulenta, em certo sentido. Então, eu gostaria de iniciar trazendo um pouco do contexto dos povos indígenas no Brasil. O Estado brasileiro possui mais de 1 milhão de indígenas, tendo em vista que o último censo, que foi realizado em 2010, já apontava para aproximadamente 900 mil. Nós somos 305 povos indígenas, falantes de 274 línguas diferentes, e temos ainda o registro de 114 grupos isolados e de recente contatos. E nós temos vivenciado no Brasil várias demandas sociais que estão intimamente ligadas à questão territorial. São resultados, né, de perda territorial que se dá de maneira diferente em relação a cada povo. Ainda nós temos mais de 1.290 procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas, sendo que desse total, 63% está totalmente paralisado, sem nenhum tipo de providência. E essa situação se agravou tendo em vista a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito com a promessa de não demarcar nenhum centímetro de terra indígena e quilombola. Então, nós estamos vivenciando a gestão de um governo que pela primeira vez é declaradamente contrária à demarcação dos povos indígenas, pelo menos no período da pós-redemocratização. E quando se fala dos povos indígenas a nível internacional, as pessoas costumam dizer que o Brasil tem uma boa legislação e que o Estado brasileiro ratificou tratados internacionais de proteção dos direitos dos povos indígenas. Isso é uma constatação verdadeira. A Constituição, de fato, ela protege os territórios indígenas. O Estado brasileiro ratificou vários tratados, dentre eles a própria Convenção 169 da OIT, e o que nós temos nos últimos anos é um descumprimento sistêmico por parte do Estado brasileiro dessa legislação, e ao mesmo tempo nós estamos assistindo um processo de corrosão, né? Por quê? Se em 88 a opção do constituinte originário foi de dar proteção constitucional especial às terras indígenas,
nós temos observado que de lá para cá, muitos expedientes normativos e administrativos foram fabricados, né, por agentes estatais que são representantes do agronegócio e de setores políticos e econômicos que são contrários à demarcação das terras indígenas, no sentido de desconstruir esses direitos. E nesse aspecto da minha fala, eu gostaria de citar aqui alguns desses expedientes normativos e administrativos que estão sendo publicados, né, e que visam retirar o direito dos povos indígenas. O primeiro deles, sem dúvida, é a criação, né, a invenção de uma tese jurídica chamada marco temporal, que é uma tese restritiva ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Há juristas e ministros da Suprema Corte Brasileira que têm um entendimento que os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. E isso tem sido ventilado, né, tanto no judiciário, quanto no poder legislativo e também no poder executivo. E essa situação não é de agora, né? Ela já vem há muito tempo, inclusive ganhou muito terreno fértil em outros governos que eram mais abertos à questão indígena. Só que ela piorou notadamente agora. E o que nós estamos observando mais recentemente é no que tange aos desafios postos aos povos indígenas. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, além do aumento do discurso do ódio contra os povos indígenas, então isso é importante que se fala, que o racismo em relação aos povos indígenas também está muito presente, ou seja, o racismo é uma tese que tem orientado toda a política do governo Bolsonaro. Desde o período colonial, toda a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas partiu de um pressuposto de que os povos indígenas não eram seres humanos no primeiro momento. Foi preciso uma bula papal, um documento da igreja reconhecendo que os povos indígenas tinham almas e, portanto, eram passíveis de evangelização. Mas logo após esse reconhecimento enquanto seres humanos, foi instrumentalizado a tutela jurídica, a tutela legal, que perdurou até 1988. Então, esse argumento de que os povos indígenas são seres inferiores serviu de argumento desde o período colonial para subjugar os povos indígenas a uma política de integração, de assimilação e de que necessitam de um dito desenvolvimento. Então, é por conta disso que nós temos vários expedientes que estão justificando. Cito aqui o PL, o Projeto de Lei 191, que foi enviado pelo governo Bolsonaro no ano passado para o Congresso Nacional, para regulamentar, né, e liberar o garimpo em terras indígenas. Este é um tema muito caro aos povos indígenas, tendo em vista que nós temos territórios que estão sendo invadidos cotidianamente por garimpeiros, por madeireiros ilegais, e além de ter intensificado nos anos 2019 e 2020 as queimadas. No primeiro momento na Amazônia brasileira e no segundo momento também na Amazônia e no Pantanal sul-mato-grossense. Essas queimadas, elas são queimadas criminosas e que têm por detrás delas, sim, um interesse na implantação de projetos de agrodesenvolvimento nos territórios indígenas, principalmente a expansão do gado, que já é muito forte no Pantanal e que agora está mirando também a Amazônia brasileira. Chama a atenção que, aliado a esse projeto de apropriação, né, ou expropriação dos territórios indígenas, nós tivemos no ano passado a publicação por parte da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é a agência estatal oficial que foi criada para defender os interesses indígenas, mas que neste momento está totalmente tomada por agentes que são representantes do agronegócio e, sobretudo, por militares, né?
E a própria FUNAI publicou a Instrução Normativa número 9, no auge da pandemia, autorizando, inclusive, e facilitando a ocupação de terras indígenas, de terras públicas. E, por meio dessa instrução normativa, a FUNAI regulamenta, né, um expediente normativo que nós chamamos de declaração de limites. Ou seja, a partir dessa declaração de limites, muitas pessoas estão conseguindo documentos oficiais para consolidar a sua posse irregular sobre as terras indígenas. E isso, notadamente, na região da Amazônia brasileira. Além disso, nós tivemos recente, né, há 3 dias atrás, a publicação da Instrução Normativa número 1, que é uma instrução normativa conjunta entre a FUNAI, que é o órgão de proteção aos povos indígenas, que deveria ser, né, e também o IBAMA, né, que é a autarquia federal responsável pela proteção do meio ambiente. Esta instrução normativa, número 1, ela é extremamente nociva aos povos indígenas. Por quê? Porque ela autoriza pela primeira vez na história que haja licenciamento ambiental de atividades em terras indígenas por parte de não indígenas. Então, sob o argumento de levar a parceria, o progresso e o desenvolvimento às comunidades indígenas, o governo Bolsonaro legaliza a possibilidade de um não indígena exercer atividade produtiva dentro da terra indígena. Isso é extremamente atentador contra a Constituição Federal, que estipulou, né, o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre seus territórios. E essa instrução normativa ela vai além, porque ela cria pela primeira vez também na história a hipótese de dispensa de licitação em terra, hipótese de dispensa de licenciamento ambiental em terras indígenas. Nós sabemos que as atividades produtivas nas terras indígenas elas são possíveis desde que realizadas pelos indígenas, pelas associações locais, pela comunidade. Mas, em hipótese alguma, a Constituição deu essa possibilidade para não indígenas. Então, isso é muito grave, é inovador. Então, o que nós vemos é que o Constituinte originário de 88 deu uma proteção especial aos territórios indígenas e essa proteção ela vem sendo corroída por meio de expedientes normativos infraconstitucionais. A exemplo de portarias, resoluções, instruções normativas e que geram um conjunto de normas que atacam os direitos dos povos indígenas e consolidam, por parte de não indígenas, a expropriação de territórios e o apossamento desses territórios. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil é o retorno, né? Acho que não, o retorno sempre existiu, é a prática de uma política colonial e autoritária. Isso, de certa forma, piorou no âmbito da pandemia, porque enquanto os povos indígenas lutavam para se defender do vírus, o garimpo, né, as madeireiras ilegais não pararam. Pelo contrário, terras indígenas como a terra Yanomami, Munduruku, Araribóia, Urueu-Auau e Caripuna registraram recordes de invasões. E esses invasores, além de ser por si só um atentado contra o usufruto dos povos indígenas, neste contexto de pandemia, eles são os vetores diretos do vírus. Foi assim que o vírus entrou e é assim que o vírus tem entrado nos territórios indígenas e nós chamamos a atenção para os povos indígenas isolados e de recente contato, que estão extremamente vulneráveis a essas incursões ilegais que estão acontecendo dentro das terras indígenas. Para finalizar,
Em agosto do ano passado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil ingressou com uma ação constitucional na Suprema Corte Brasileira, e mesmo com a determinação do Supremo da adoção de medidas protetivas para os povos indígenas, a decisão da Suprema Corte já completou 8 meses e o governo brasileiro não conseguiu apresentar um plano de monitoramento e enfrentamento da Covid-19 nos territórios indígenas. Já foram apresentadas 4 versões e ainda essas versões foram reprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, e isso demonstra, de uma parte, o não compromisso do Estado brasileiro em proteger esses territórios, mas, de outra parte, também a total incapacidade do corpo técnico do governo brasileiro. Nós estamos vivendo aqui um momento muito único em que a ciência ela é negada, e a gente consegue ver isso nas notas técnicas, tanto do corpo jurídico quanto do corpo técnico temático do governo brasileiro, quando vai responder às intimações da Suprema Corte. Então, é um precedente sem comparação que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas nós, povos indígenas, não estamos desanimados. Todos os dias temos feito enfrentamento e estamos contando muito com parceiros importantes. E nesse aspecto, professores, pesquisadores, membros da academia, universidades, centros de pesquisas estão sendo fundamentais para que os povos indígenas e demais comunidades tradicionais façam um enfrentamento diário, que é um enfrentamento em defesa da vida e de defender também a diversidade étnica no Brasil. Com essas palavras, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e dizer que, para nós, povos indígenas, é importantíssimo que esses olhares internacionais estejam atentos ao que está acontecendo no Brasil. Sem dúvida, para nós é fundamental saber que não estamos sozinhos nessa luta. Perdemos muitas lideranças, muitos caciques, mas nós vamos continuar a nossa resistência com a força dos nossos ancestrais, e a nossa luta vai ser diária. Então, muito obrigado ao Centro de Estudos sobre o Brasil, muito obrigado, professor, pelo convite, pelo professor Fábio, e espero que nós possamos seguir esse diálogo entre a universidade e o movimento indígena brasileiro na defesa pela vida, pela diversidade dos povos indígenas. Thank you very much, Eloy, for this wonderful presentation. I would now like to turn it over to Dr. Erica Robb-Larkins and Dr. Emma Coven, my colleagues and friends, who will share some questions with you that they might have, or make some initial comments as we wait for the questions or comments from the audience. Thank you. Thank you so much for the opportunity to be here, and thank you, Eloy, for your talk. I have just one question to get us started, and I'm sure that there's going to be lots of others that come in. You mentioned at the beginning of your talk that you're part of a new generation of Indigenous leaders that's had access to higher education and then been able to translate that access into fight for rights of communities. And I've heard you talk before about this area of Indigenous law, this kind of emerging area of Indigenous law. And I'm wondering if you could tell us a little bit about what, in your view, the greatest challenges to working in this area are, and then also what the greatest areas of potential are for possibly bringing about social and environmental justice. Obrigado pela pergunta. Nós temos, no âmbito da articulação dos povos indígenas, uma rede de advogados e advogadas indígenas, e nós temos feito esse enfrentamento diário
no campo do judiciário brasileiro, do sistema de justiça. Mas tem outras frentes também, né, fazendo essas incidências, como os indígenas antropólogos, né, o conjunto de pesquisadores indígenas da área da saúde e das ciências vinculadas à terra. No campo do direito dos povos indígenas, há uma percepção clara de nossa parte de que é preciso romper muitas barreiras, porque nós temos no Brasil um judiciário muito conservador e que tenta, de toda forma, invisibilizar a pluralidade étnica no Brasil. Os direitos nós defendemos dos povos indígenas, para nós, são direitos identitários, estão ligados a identidades. E quando nós vemos vários posicionamentos do sistema de justiça brasileiro, envolvendo aí não só o Poder Judiciário, mas também o Ministério Público, em algumas facetas, nós vemos que o próprio direito ao território, as garantias processuais, por exemplo, no âmbito da justiça criminal, outros direitos fundamentais de ordem coletiva, como educação específica, diferenciada indígena, saúde indígena, são direitos vinculados a essa proteção identitária. Então, quando nós indígenas tentamos acessar o judiciário, o primeiro desafio é o acesso à justiça. Muitos indígenas são barrados, né, quando tentam acessar o sistema de justiça. E mesmo quando chegam ao sistema de justiça, a primeira conduta é negar essa identidade cultural. Nós temos observado muito isso. Então, um dos grandes desafios nossos é consolidar esses direitos, que são direitos identitários. Nós vimos isso muito claro agora na discussão da vacina, por exemplo. O governo brasileiro só destinou vacina para os indígenas que estão nas terras demarcadas e homologadas. Nós temos muitas comunidades no Brasil que ainda estão aguardando a demarcação de seus territórios. E muitos outros indígenas que estão em contexto urbano, que estão trabalhando, estudando, que estão em trânsito. Esses tiveram negado a vacina, porque o entendimento ainda do governo é de que só é indígena quem está na aldeia, né? Então, existe ainda no imaginário colonial, né, e autoritário essa percepção, e nós vemos como um grande desafio vencer esse obstáculo, essa ruptura que a Constituição já reconheceu esses direitos, mas ainda é um grande desafio. Muito obrigado, Eloy. Thanks, Erica. Emma. Thank you. Good morning, good afternoon, everyone, and thank you, Eloy, for your thoughts. I feel very honored to be invited to comment on today's symposium. And the question that I had, I think, is one that echoes Rodrigo's question in the Q&A, and also comes from my reading of our participants' papers that they submitted for the symposium. And that is to ask you, in what ways does Bolsonaro's new government actually constitute new kind of threats to Indigenous communities? And to what extent are we seeing continuities with previous administrations? So of course, there's been a lot of attention to Bolsonaro and the kinds of, the new kind of intensity at which he targets Indigenous communities. But I wanted to get a sense of your thoughts on how he fits within a broader history of colonialism in Brazil. Thank you. Maybe I should maybe I should bring up Rodrigo's question too, because Brilliant, yeah. there must be a connection between the two. So Rodrigo is asking whether, so he's citing Ailton Krenak, this Brazilian indigenous professor and philosopher, very important person. I wish we can bring him to OU one day. So he used to say that the colonization war is still running until today. What do you think of this statement, and how does it relate to your institutional performance today? Ou seja, né, se o colonialismo ainda persiste,
Nós estamos vivendo aí numa guerra colonial contra os povos indígenas. Se você concorda com isso e se isso se reflete no seu trabalho, acho que já tratou um pouco disso, mas acho que é legal elaborar em vista da pergunta da Emma e também do Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Isso é uma coisa que nós, movimentos indígenas, temos feito muito, essa reflexão, porque, de fato, né, a demarcação de terras indígenas não é de agora, que está emperrado, né? As ameaças, por exemplo, a mineração é um assunto que vem desde a Constituição, né? Outras negativas de direitos sociais também. O que nós temos de novidade? Nós temos de novidade no governo Bolsonaro que é, para nós, uma política nítida de extermínio. Se em relação a outros governos nós tínhamos sempre essa dificuldade por conta dos interesses políticos e econômicos, as nossas demandas sempre eram colocadas no plano de diálogo, né, e até certo ponto de retardamento de políticas, e em algumas questões, negociação. Agora não é possível o diálogo, não é possível falar em relativização. Nós estamos vivenciando, sim, uma política de extermínio, quando o mínimo que se tem garantido também não é, né, reconhecido, e há uma expressa tentativa, sim, de você, até aquele mínimo que foi garantido, você retirar. Então, isso nós temos observado em vários aspectos, na questão territorial, na questão das ameaças aos territórios indígenas, na questão de uma criminalização mais velada. Nós nunca imaginaríamos, por exemplo, que um ministro-chefe, né, de Estado, como o ministro-general Heleno, poderia ir ao Twitter, né, ameaçar declaradamente uma liderança indígena como a Sônia Guajajara. Isso nunca passou pela nossa cabeça, né? Então, até a perseguição e a criminalização ela está muito mais agravada. Também na questão da expropriação. Nós sabemos que sempre houve interesse, né, sobre os territórios dos povos indígenas, mas na medida em que você tem a incitação declarada e aberta por parte do presidente do garimpo em terras indígenas, mesmo não sendo legalizado, está ocorrendo uma corrida pela invasão das terras indígenas, e que está sendo incentivado pelo presidente. A mesma coisa em relação à pandemia, né? A negação dos protocolos sanitários de segurança, que foram também expressamente incentivados pelo presidente. Então, toda essa conduta expressa e declarada faz a gente refletir, sim, que é uma conduta, inclusive, que pode ser configurada como uma prática assim, de extermínio, né? E é justamente aliado a isso que vem o discurso de ódio. Se antes nós já sabíamos, sim, que sempre existiu o racismo no Brasil, né, em relação aos povos indígenas também, agora nós temos isso de forma mais velada, de forma mais declarada. As pessoas pensaram, inclusive quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, no dia da eleição, quando saiu o resultado, muitos fazendeiros comemoraram a vitória já dando tiros em comunidades indígenas, né? Violentando comunidades indígenas. Então, isso é um cenário muito grave, em que as pessoas elas expressam, né, e exaltam, na verdade, condutas de ódio e de extermínio contra os povos indígenas. Essas condutas vão desde palavras escritas nas redes sociais, né, mas também de condutas concretas perpetradas no campo, né, onde as comunidades indígenas estão expostas a esse tipo de violação. Então, isso tudo nos remete a um imaginário colonial que a gente só pensava ter nos livros de história, né? E hoje nós vivenciamos isso no Brasil. Em uma de suas entrevistas, o presidente Jair Bolsonaro até reclamou, né, da cavalaria brasileira e elogiou a cavalaria americana.
Segundo ele, a cavalaria americana foi mais efetiva, que, segundo ele, exterminou os povos, né, dos Estados Unidos. E no Brasil, isso não aconteceu. Isso é um gesto muito grave, né, e, de certa forma, repugnante para nós, povos indígenas. Isso nos afeta, porque nós somos os povos originários desse território e nós temos que ouvir isso da boca de um presidente da República. Eu acho que com essas palavras eu consegui deixar assim, uma concretude, né, do que nós estamos vivenciando no Brasil. Thank you, Eloy. We have lots of questions here, so maybe whoever has any other question, try to send it now, and I'll be trying to collapse some questions, group some questions to make it easier for him to respond to as many questions as he can. So Adam has two questions here that are more about the legal background of what you do, and also Philo Gomez has another question. So I'll and then Alvaro Baca also has a question. So Adam asks if there's any institution that provides legal aid to indigenous peoples in order to enforce the rights that they have per the Constitution. He also asks about the PL 191, whether that's going to be enacted soon, and if so, if it has been utilized by non-indigenous to delay demarcation. Philo asks if indigenous communities can demarcate their own land, and if they can't, how can this be changed? So that gives you a chance to explain the demarcation procedures in Brazil a little bit. And Alvaro asks about the Supreme Court. What has been the role of the Supreme Court in these disputes, if they are, for example, following the Constitution and international law? Pegou? Uau, são muitas perguntas, mas eu posso falar um pouco de cada rapidamente. Vou começar pelo final, né? O Supremo Tribunal Federal atualmente tem uma composição que nós consideramos majoritariamente favorável em alguns pontos aos povos indígenas. Nós temos um processo muito importante no Supremo, que está com repercussão geral reconhecida, e esse processo irá definir o regime jurídico, o destino das terras indígenas no Brasil. E nós temos muita preocupação porque nos próximos anos o presidente Jair Bolsonaro irá indicar outros ministros à Suprema Corte. E nós sabemos que essa composição favorável pode mudar. Mas basicamente esse processo irá definir, né, como é que, se no Brasil, o que vai imperar, né, se é essa tese do marco temporal, que eu falei no início da minha fala, que é uma tese anti-indígena, ou se é o direito originário dos povos indígenas, conforme diz a Constituição. Então, ainda nós estamos esperando uma manifestação do Supremo. Enquanto muitos processos estão paralisados, aguardando um posicionamento, e nesse contexto, muitas comunidades estão fora de suas terras, né, aguardando ainda uma resolução por parte do Estado brasileiro. Neste contexto, há muita violência, há negação de muitos outros direitos, como acesso à água potável, que é um direito mínimo, né, e questão de educação, saúde, enfim. No Brasil, nós temos alguns aliados importantes, dentre eles o Ministério Público Federal, que tem status constitucional para a defesa dos interesses dos povos indígenas, tem sido um importante aliado, né, na defesa dos nossos direitos. Além do Ministério Público Federal, nós temos contado muito, em alguns pontos, com a Defensoria Pública da União, que também tem aí a função de prestar assistência jurídica aos que nós chamamos de hipossuficientes, né?
e também nós temos um conjunto de organizações indigenistas, né? Organizações não governamentais que apoiam os povos indígenas no Brasil. Posso citar alguns que são os mais próximos, né? Como o Conselho Indigenista Missionário, Instituto Socioambiental, o Centro de Trabalho Indigenista, e um conjunto também de universidades e pesquisadores indigenistas que nos apoiam, como pesquisadores vinculados à Fiocruz, ao Museu Nacional, à Universidade de Brasília, dentre outros. Associações também de profissionais têm nos apoiado muito, como a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA. Em alguns aspectos, a Ordem dos Advogados do Brasil também tem nos apoiado. Então, nós temos aí um conjunto de atores que têm apoiado as demandas do movimento indígena. No Brasil, o processo demarcatório ele é feito, regulamentado por um decreto de 1996. Ele está previsto para ser feito na via administrativa, né? Mas o que nós observamos que o grande índice de judicialização do processo administrativo tem travado as demarcações. Então, o judiciário tem sido uma arena de conflito constante entre os povos indígenas e os fazendeiros, os ruralistas. E nós sabemos que o judiciário não é o caminho, né? Pelo contrário, ele acaba dando decisões contrárias, e em muitos casos a morosidade acaba eternizando as dores da comunidade indígena que aguarda ainda a demarcação de seus territórios. Por fim, eu gostaria de frisar, o Enzo me lembrou aqui no chat, né? Uma outra, a resolução que foi publicada há 15 dias, mais ou menos, pela FUNAI, resolução número 4, que institui o que nós chamamos de critérios de heteroidentificação. Com isso, a FUNAI também, mais uma vez, que está tomada pelo agronegócio, ela afronta a Constituição, afronta a Convenção 69 e tenta voltar ao passado para dizer que é ela que vai dizer quem é índio e não índio no Brasil. Isso é muito grave, é um retrocesso muito grande e também é uma prática que está assim, muito vinculada à questão da negativa de direitos. A FUNAI, nos últimos anos, tem abandonado a defesa dos povos indígenas nos processos judiciais e cada vez mais tem atuado em favor do agronegócio do que dos próprios povos indígenas. Isso faz nos lembrar o serviço de proteção ao índio nos tempos da ditadura militar. E como diz os nossos caciques até hoje, o SPI, na verdade, não foi um serviço de proteção aos índios, foi um serviço de perseguição aos índios, né? Então, isso a gente tem vivenciado de forma muito clara. Eu espero ter respondido, professor Fábio, as perguntas. Sem dúvida. So, and you actually responded to some questions that were coming into. I'm going to try to have two other rounds of questions here, picking from what's typed here on the Q&A. Though I think that you provided some elements that could serve in response to some of them. So Juliana asks about, brings an issue related to religion here. And she asks whether evangelical pastors are making it difficult to vaccinate the indigenous in the tribes. And then there are questions about, so João Kleber asked what the university can do and what some institutions could do in support of your work, especially in the context of the COVID-19 pandemic. And Ana Claudia asks about, besides the mobilization and advocacy, what else is the indigenous movement doing in Brazil in the attempt to mitigate the absence of the state in the defense of its rights? If there are any, internal actions or autonomous actions that the movements are undertaking to mitigate this absence of the state. Bom, o movimento indígena brasileiro ele tem muitas dimensões, né?
e ao longo do tempo se transformou muito. Atualmente nós estamos trabalhando com várias frentes, né? A partir das nossas lideranças tradicionais, que continuam sendo os nossos coordenadores políticos, mas muito aliado a essa força jovem também, que está aí dominando outros instrumentos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a PIB hoje ela conta com um departamento jurídico próprio, que atua nas questões jurídicas, que é coordenado por mim, mas é composto por outros advogados também. Nós temos um setor de comunicação muito forte, que é formado pela rede de comunicadores indígenas de todo o Brasil, que fica em contato com as bases, né, para fazer denúncias, mas também para dar visibilidade a vários tipos de situações, além do núcleo político, né, que é formado pelas lideranças indígenas das 5 regiões do país e que tem por missão, além de fazer as mobilizações, incidências na defesa do campo dos direitos dos povos indígenas, neste contexto de pandemia, a gente, em muitos casos, acabou assumindo o papel do Estado. Enquanto o governo brasileiro tinha uma postura, e tem ainda uma postura negacionista, a PIB imediatamente reconheceu a gravidade da situação, organizou uma grande assembleia online, juntamente com pesquisadores, e elaborou um plano de emergência. E a partir desse plano de emergência lançou uma vaquinha virtual que arrecadou, né, várias doações, e a partir dessas doações nós temos feito muitas ações no território, que são desde apoio às barreiras sanitárias, que foram construídas em muitas terras indígenas pelas próprias lideranças, né? Diga-se, o Estado não fez barreira sanitária. As barreiras sanitárias que tivemos foram feitas pelos próprios indígenas, pelas suas lideranças, e nós não contamos com o apoio do Estado. Isso foi implementado pelo movimento indígena por meio dos apoios recebidos. Além de também garantir aí a questão da soberania alimentar, seja num primeiro momento enviando cestas básicas emergenciais e no segundo momento apoiando a produção própria dentro das terras indígenas, para produzir e evitar sair na cidade para comprar matéria-prima, né? Esse é um aspecto muito importante do movimento indígena. Além de combater as fake news. No Brasil, nós estamos vivendo um período de terror, né, sobre as fake news. Então, muitas mentiras são espalhadas nas redes e a gente tem elaborado informativos, tanto em português, mas também nas línguas indígenas, para levar informação para os povos indígenas. Isso nós vimos agora na questão da vacina. As missões religiosas têm, sim, influenciado negativamente a vacinação nas aldeias, porque tem espalhado fake news sobre as vacinas e fazendo com que lideranças indígenas fiquem com medo de tomar a vacina. Não à toa, em dezembro agora do ano passado, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra um dispositivo de lei que permitiu a permanência de missionários em terras indígenas com presença de povos isolados neste contexto de pandemia. Isso nós vimos com muita gravidade e levamos esse assunto para o Supremo Tribunal Federal e estamos aguardando o julgamento. Está sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. E, por fim, a questão das universidades tem um papel fundamental, né? Além de estar aí recepcionando os estudantes indígenas, os centros de pesquisa, de estudo, têm sido um importante aliado na confecção, né, de estudos que subsidiem a luta do movimento indígena. E esses estudos eles podem ser de diversas ordens, tanto de ordem do campo do direito, né, mas também do campo da saúde. Agora, principalmente, eu quero registrar aqui o agradecimento, né, aos pesquisadores da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz e da Abraço, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que tem ajudado a PIB a responder às questões no Supremo Tribunal Federal, fazendo uma análise técnica. Ali nós vemos um exemplo muito claro de como a universidade e seus pesquisadores podem apoiar o movimento indígena, subsidiando com informações técnicas para que as lideranças indígenas possam fazer as suas incidências políticas
na defesa de seus direitos. Então, por isso que eu quero também saudar essa iniciativa e espero que cada vez mais os povos indígenas possam caminhar com vocês aqui nas reflexões e no modo de fazer ciência também. Thank you, Eloy. We have two, I guess, final questions here. One from Charlie Kenny, our colleague here from the Center for the Americas at OU. And he's asking about the diversity within the indigenous movements or within indigenous communities. So are most communities united in a single federation of indigenous communities, or are there competing federations? So what is the, how do different indigenous groups relate to each other? And the second is if there are important regional differences in the relationship between the Brazilian government and indigenous peoples. For example, does this relationship vary significantly from state to state in the Amazônia? Então, uma questão mais sobre como a comunidade se organiza e se há diferentes tipos de relação que se estabelecem com o governo federal, né? And then one last question, which is really interesting, and again, we get back to law here a little bit, is about international instruments. The Convenção 169, né, the United Nations Declarations for the Rights of Indigenous Peoples, and so on. The Inter-American Human Rights System, right? So Laura here is asking whether these are useful to the current struggles that you undertake, and how is the Bolsonaro government responding to this international pressure? Ok. Em relação à primeira pergunta, é importante deixar claro que no Brasil nós temos mais de 1.200 terras e comunidades indígenas, então existe uma diversidade, sim, e a PIB, a função principal dela é agregar, né? Embora nós sabemos que isso não é possível, né? É importante que se diga que também nós temos conflitos internos, há interesses de grupos específicos e nem sempre esses interesses eles estão alinhados, né? Isso faz parte da sociedade. Mas a PIB ela é a maior organização porque ela tem aí um conglomerado de organizações regionais, são 7 organizações regionais que são macro divididas por biomas, né? No caso a COIAB, que é da Amazônia brasileira, a APOIME, que são os povos do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós temos a Organização dos Povos do Sul, ARPIN-Sul, os povos do Sudeste, ARPIN-Sudeste, Comissão Guarani Virupá, que reúne os Guarani da Mata Atlântica, né? E no Mato Grosso do Sul, 2 organizações, a Atiguaçu Kaiowá Guarani e o Conselho do Povo Tereno, que congrega os povos do Pantanal. Essas grandes organizações, elas são também compostas por pequenas associações locais, federações mais a nível estadual, né? E de terras indígenas. Então, existe, sim, uma estruturação do movimento indígena que vai compor, em nível nacional, a PIB. E a PIB também ela é composta por uma coordenação coletiva, né, de 7 coordenadores que são eleitos por sua base, são também convalidados, né, pela organização regional até chegar na representação nacional. Mas nós temos diferenças, sim, regionais, né, que são marcadamente por conta das terras onde elas estão localizadas. Nós temos os povos mais da região amazônica, também os povos do Nordeste, enfim, mas o nosso grande desafio é sempre lidar com a diferença. Para nós, a diferença ela não é vista como um empecilho, né? Como o governo Bolsonaro. Para nós, a diferença ela é boa. E é bom que tenha diferença, né? Diversidade. Mas nós temos observado, sim, que uma das táticas desse governo, além da repressão, é a pacificação. É a pacificação de lideranças indígenas. Então, nós vamos encontrar, sim, lideranças indígenas
que eventualmente são favoráveis a, por exemplo, a implantação de arrendamento em terra indígena, algum tipo de projeto nas terras indígenas. Mas nós temos a clareza que isso é um campo muito minoritário e que não representa o anseio da comunidade indígena. Na maioria das vezes nós temos grupos dentro de comunidades muito pequenos que querem se aproveitar da situação financeira, né? E o anseio da comunidade é não ao garimpo, não ao arrendamento, não à soja nas terras indígenas. Embora nós sabemos que temos que lidar, sim, com esse tipo de situação, que é uma tática colonial, a pacificação. Isso sempre foi, isso sempre aconteceu. No período da colonização eram os espelhos, né, como diz aí os romances, né? Agora são outras coisas, são cargos, são empregos, são algum tipo de vantagem econômica que é oferecido. Então, nós temos que conviver com isso, e é um grande desafio para o movimento indígena também. No que tange aos instrumentos internacionais, nós temos utilizado, nós temos enviado muitas informações ao relator da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, nós temos enviado muitas informações também, nós enviamos uma informação no final do ano à própria OIT e à Comissão Interamericana. A gente tem se valido também das cautelares na Comissão Interamericana. Só no ano passado nós conseguimos três cautelares, uma em relação ao povo Yanomami, outra em relação ao povo Munduruku e outra em relação ao povo Guajajara, agora mais recentemente. É lógico que no contexto internacional o governo brasileiro tenta maquiar a situação, dizendo que não é nada disso, que está tudo bem, mas como nós temos atuado diretamente com organizações de base e com advogados que estão na base, eles conseguem nos enviar informações concretas, né? Porque nós sabemos disso, como é que está a situação no Brasil, e nós temos conseguido subsidiar a Comissão Interamericana com essas informações. Resultado disso são já as 3 cautelares que já foram deferidas, né? E que agora nós estamos no momento de monitoramento da implementação dessas cautelares. Nas audiências da Comissão Interamericana, a posição do governo é sempre de desleixo em relação a essas instituições. Nós já tivemos casos de audiência em que o próprio governo enviou representantes de indígenas para defender o governo, tentando passar uma situação de que a situação no Brasil é boa e que o governo é inclusivo, né? Isso é uma mentira. E quando é instado a se pronunciar nas instâncias internacionais, especialmente nas audiências, o governo quase nem responde. Ele fica, na maioria das vezes, atacando a PIB, atacando, né, o movimento indígena, criminalizando a PIB porque está acionando as instâncias internacionais e, ao mesmo tempo, tentando fazer uma manobra de desmobilização indígena, né? Isso nós temos observado muito, faz parte da estratégia colonial, nós sempre lidamos com isso e estamos lidando atualmente, né? Então, esse cenário é importante também que vocês tenham clareza, porque são dimensões importantes que devem ser colocados e levados em consideração para a gente ter clareza, né? Clareza do que nós estamos enfrentando no Brasil. Thank you very much, Eloy. This was great. I believe all the questions that were posed for you were answered one way or the other. It's really it would have been, of course, better if we were doing this in person. We would have more time to chat over lunch and dinner. And I'm sure that people would love to interact more with you. This is Eloy Terena again. We thank him so much for serving as the keynote speaker for our first session of the symposium. Eloy is a lawyer, graduated from the Dom Bosco Catholic University, and has a PhD in anthropology. Recently came from a postdoc in France. I like to say that he is a rising star in the Brazilian indigenous movement and globally.
So it's really an honor for us to have him here. We come from the same state, and I'm glad to see that people like him are there doing the groundwork that's needed to change things and to resist all that has been done for centuries against the indigenous communities in Brazil, but that has only become worse more recently, as he explains. Thank you all so much for attending. And now, thanks Eloy again. And now we're going to have half an hour of this wonderful artist that we have today here, Kaká Nascimento, for your big joy. Kaká, quebra a perna. Estou de volta. Eu queria agradecer novamente por estar aqui, né, nesse evento tão maravilhoso. Agradecer a todo mundo, principalmente o Eloy, né, pelo que vocês fazem e fizeram pelo nosso país, né, pelo nosso povo. É muito importante para o Brasil e para o mundo também. E é isso. Como vocês perceberam, eu não sou muito boa com palavras, né? Por isso que eu prefiro cantar, então eu vou parar de enrolar e vamos de música. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel. Pedia cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco do bêbado com chapéu coco, assim reverente pra noite do Brasil, meu Brasil, e sonhar com a volta do irmão. Me fiz com tanta gente que partiu, um rabo de foguete chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim por gente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Há muito tempo nas águas da Guanabara, um
dragão no mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como um navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Puras cascatas jorravam nas costas do santo entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas em glória, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais. Gente, então, queria saber se vocês querem ouvir algum tipo de música, alguma música brasileira, alguma música, algum compositor, cantor brasileiro, só escrever aí, que a gente tá aqui pra isso. Próximo. Pra dona do mar nos abençoar, reza pra amor florescer, o bem imperar, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar, reza pra quem tem fé nas lendas que vêm do mar, reza pra proteger tudo nesse lugar. Inaé, 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 reza pra dona do mar nos abençoar, reza pro amor florescer, pro bem imperar, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar, reza pra quem tem fé nas lendas que vêm do lar, reza pra proteger tudo nesse lugar. Inaia, inaé, 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 inaé.
Vamos para o próximo. Não deixe samba morrer. Agora eu vou cantar a música que foi a primeira música que eu cantei no palco. Quando eu pisei no palco, foi a primeira música que eu cantei. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem merece usar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem merece usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola bebendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Como pediram ali, Cartola, eu vou cantar agora uma música do Cartola que eu amo muito, 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 que é As Rosas Não Falam. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volta ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim.
Aê, ontem essa música. E vamos para Canto das Três Raças. Pediram ali? Pediram também? Pediram? Ah, que legal. O Canto das Três Raças, vamos? Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi no cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, dos quilombos, dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 boa noite, dia ensurdecedor. Ai, mas que agonia no trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 Gente, como vocês estão pedindo, eu queria apresentar para vocês Rafael Bombom. Parece aqui. Parece aqui. Rafael Bombom, ele que está me acompanhando. Ele que está me acompanhando no violão. Esse violonista é maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui, viu? E vamos lá, vamos ver o que estão pedindo, gente. Estão pedindo Zequete. Ah, você sabe cantar, eu sou o samba. Com a voz do mundo. Esse? É, Vamos. deixa eu ver aqui. Eu sou o samba. Ah, é melhor. Esse bemol, vai. Me salva. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba, o natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria
Eu sou o samba, tão natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Salve o samba, querendo samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. Viva o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro, sou o medo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo que tem valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba, tão natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu que levo a alegria para milhões de corações brasileiros, para milhões de corações brasileiros, para milhões de corações brasileiros. Bom, agora eu vou cantar uma música que traz a mensagem do mundo com mais amor, que é o que a gente está precisando. E essa música se chama Mutirão de Amor. Então, vamos lá? Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol pro bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam da poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitando pra poder ser amado. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol pro bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam da poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo bem que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado.
voltar. Sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado para poder ser amado. Cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós. Então, gente, eu queria saber se dá tempo de cantar mais alguma música. Dá? 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 Pode mandar. Pode mandar? Olha o Rosa. Lá no mundo. Gente, como pediram aqui, Vai. não é o Rosa, então eu vou cantar uma música chamada Quando o Samba Acabou, que é uma música linda, linda, linda. Lá no morro da Mangueira, bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem fincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, e nos olhos tem seu não sei quê. Uma linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. E ela foi-se embora, e os dois ficaram. Dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro uma luz somente havia, era a lua que tudo assistia. E quando acabava o samba, se escondia na segunda batucada, defendendo a namorada. Foram os dois improvisar. E como em toda façanha, sempre um perde, o outro ganha. Os dois parou de vecejar. E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, ficando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, estirado, com um punhal no coração. Lá no morro uma luz somente havia, foi no sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém cantou. Bom, vou fazer minha saideira e vou cantar novamente Mangueira 19, que já pediram de novo aqui. E é isso, vamos? Vamos. Brasil, chegou a vez
de ouvir as Marias, Marielle Malê, de ouvir as Marias, Marielle Malê. Meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, teu nome é Dandará e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de chumbo, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marielles, Malês, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Bessia, melões, são verde rosas, multidões, mangueira. Tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Lecia, melões. Brasil, Brasil. Aê. Muito obrigado, Cacá. Uma honra estar aqui. Thank you so much. Eu estava dizendo aqui que a gente espera que seja a primeira de muitas outras vezes que a gente possa trazer você para cantar, né, nas atividades do nosso centro. Sim, amei estar aqui com vocês. E se tudo der certo em um tempo breve, né, presencialmente aqui no nosso campus, a gente quer muito te receber aqui e espalhar o seu talento pelo mundo, porque de fato talentos precisam ser compartilhados, né? Com certeza. Obrigado. Thank you all for staying with us, and thank you all for attending this first session of the symposium. And we look forward to the next ones. On March 5, we have Monica Benicio here talking about human rights. And on March 12, we have Kennedy Alencar talking about democracy. And it's going to be a pleasure to hear what they have to say and to continue these conversations. Um abraço, Cacá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.